Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Agora, nessa segunda parte, nós vamos conversar aqui com a nossa irmã Milene, esposa do nosso irmão Alex, que também tem muitos testemunhos, né? Muitas experiências com Cristo, que até o nosso tempo nem dá, né? Para compartilhar tudo que a gente vive com Deus, né? E tantas coisas que o Senhor vai operando no nosso íntimo, que muitas vezes nós nem percebemos, né? Nós vamos nos dar conta, depois de um bom tempo, de tudo que o Senhor opera no nosso coração. Mas eu gostaria de ler com os irmãos aqui em 1 João 2,27, que diz assim, ó: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, a unção que está dentro de nós, no nosso coração, o Senhor, Ele vai nos guiar, né? E o Senhor fala conosco. Muitas vezes a gente espera tantas coisas para ouvirmos a voz do Senhor, mas Ele está aqui dentro, né? Basta nós acessarmos. Tudo bem, irmã Milene? Tudo bem, irmã, Deus abençoe. Amém. Então, compartilha para nós as experiências que você teve, né? Durante todos esses anos, com 2 crianças, né? Esposa de presbítero, também muitas mudanças profissionais, né? Que com certeza o Senhor, Ele sempre mexendo externamente, também mexe muito no nosso íntimo, né? E as tuas experiências com Cristo. Amém, né? Deus, assim, é Deus de novidade, não adianta, né? A gente fala, mas quando a gente começa a viver essas novidades, Deus mexe em tudo, né? Mexe na nossa zona de conforto. Porque no fundo a gente sempre busca um conforto, né? E Deus, assim, fez muitas mudanças na nossa vida, né? Eu me lembro o último Janela do Céu, a gente recém tinha ido para Sapucaia, né? Então a gente mudou de cidade e ali Deus começou a trabalhar muito, né? Logo veio a novidade, que foi a Emanuele, né? Depois de um tempo. Então veio o ministério novo de mãe, que acho que todos, né? Tudo que Deus traz é novidade, né? Então, isso assim, Deus trabalhou, eu trabalhava, enfim, parei um tempo, me dediquei bastante ao ministério, a buscar muito o Senhor, a se envolver bastante com o trabalho da igreja, né? Já que a gente tinha ido para a cidade para servir o Senhor, né? E depois de um tempo, assim, quando a gente está acomodado naquela vida, vai em grupo e tem culto, a gente fica naquele ambiente, assim, do Senhor. A gente tem bastante dificuldade de aceitar as novidades que vêm fora disso, né? E eu me lembro, assim, que a primeira coisa que Deus trouxe, que como eu trabalhava muito tempo na área, assim, da beleza, da estética, enfim. E eu sempre tinha um desejo no meu coração de um dia ter um espaço, né? Principalmente depois de aceitar o Senhor, para que ali eu pudesse ter mais liberdade do espírito, né? Porque quando tu trabalha num lugar, a gente tem que se sujeitar. E às vezes a liberdade que tu tem não é tão grande assim, então a gente, né? E eu sempre queria, a gente uma vez pensou abrir um espaço e depois, assim, que Deus trouxe todas essas novidades para mim, isso, assim, saiu completamente do coração. Aí eu já não tinha mais aquele desejo de estar no secular, de trabalhar, né? Mas eu tinha muito desejo de estar na vida da igreja. Eu trabalhei muito tempo, assim, com os materiais, logo que surgiu a novidade que o Senhor tocou no meu coração de ser uma representante da editora. E ali começou no início, né? Desde o início lá, quando eu era em Novo Hamburgo, né? Pegava os materiais, batia de porta em porta, que sempre Deus também nessa área sempre traz novidades, né? E eu tinha muito no meu coração que eu queria ter um espaço. Deus permitiu uma época também a gente ter um espaço, uma livraria voltada para os livros da editora Vento Sul, ali no início, quando eu ganhei a Emanuele. E Deus trabalhou um pouco ali. Aí depois Deus moveu, assim, soprou o vento, né? E trouxe uma novidade que Deus queria que a gente tivesse um secular. Novamente, logo veio a ideia que como eu tinha já uma experiência nessa área, é uma área que a gente olhava assim aos olhos naturais, que é boa para evangelizar, que a gente ganha muitas almas. E nisso também de ter outros negócios juntos, né? Junto com essa área da beleza. E só que Deus, para mim, isso foi um baque quando o meu esposo, né, trouxe assim que tinha sentido do Senhor. E ali eu disse, nossa, imagina, eu vou ter que... Primeira coisa que eu pensei, eu vou pro mundo, né?
porque ali Deus também trabalhou, porque eu passei muito tempo me alimentando, muito tempo buscando, e Deus queria ali que eu compartilhasse esse pão e evangelizasse, né? Só que eu passei por um período que Deus, assim, acho que meio Jonas, eu queria fugir muito, irmã. Assim, ó, tudo que o meu marido trazia, eu dizia não. Assim, eu sempre dizia não para ele. Eu disse não, porque não é de Deus, que a gente vai pro mundo e a gente não vai poder servir o Senhor, porque eu fiquei com um pouco de obstinação, que eu creio que também é um legalismo que Deus trabalha na nossa vida. Que eu tinha que pegar os materiais e bater de porta em porta. E ali Deus já tinha trazido através do ministério, né? Que nós tínhamos que ter uma tenda, e através daquela tenda, Deus ia prover pra gente levar a palavra e os materiais. Porque a gente já tá num tempo que só tu levar o material, como eu fazia no início, né? Bater de porta em porta, tava, mas chega um momento que Deus muda e traz as novidades através do Espírito. E eu tinha muita dificuldade de aceitar e o medo da novidade, de ir trabalhar no secular depois de um tempo assim parado, buscando o Senhor. Então, para mim foi muito difícil. Eu era que nem Jonas, assim. Eu me escondia, eu tive que fazer alguns cursos, eu tive que me envolver com coisas naturais, que aquilo ali para mim, diante de Deus, parecia que eu estava me afastando de Deus. E eu não conseguia ter, como diz a palavra, bons olhos de ver que Deus estava abrindo, porque eu orava muito, porque quando eu ganhei a Manu, eu fiquei muito tempo em casa. Mas eu também sentia aquela coisa assim, eu tô muito parada. Eu sempre fui muito de bater perna, assim, né? Muito ativa. Tô parada no evangelismo, não ganho alma. Aí a gente começa assim, naquela meio que rejeição. Ai, não faço mais nada pro Senhor. E eu comecei a orar, disse, Senhor, me dá a oportunidade de evangelizar mais. E tu sempre faz uma oração pro Senhor e pede, só que nunca Deus vai fazer como a gente quer, né? É sempre melhor, só que primeiramente a gente não enxerga como o melhor, parece o pior, né? E aí quando Deus, assim, trouxe essa novidade, Deus estava mostrando para mim que eu orava tanto e pedia para evangelizar, que eu estaria à disposição num comércio onde muitas pessoas iam ali. E eu, ao invés de pensar, vamos supor que eu tirasse uma tarde para bater de porta em porta, quanto que ia render? E numa tarde lá, com as portas abertas num comércio onde Deus pode mandar quantas pessoas Ele quer. E Deus naquela época também me trabalhava muito aquela passagem, que tá, acho que até separei, que tinha separado aqui, que tá em Lucas 5, que fala da pesca maravilhosa, né? Que dizia que Jesus, quando os discípulos ouviram a direção de Jesus, eles tiveram uma pesca maravilhosa, né? E eu tinha sempre aquilo no meu coração, que eu queria viver aquela experiência. E foi ali que Deus me descortinou, assim, orando, né? Que eu não aceitava, né? Na verdade. E eu era que nem Jonas, eu vivia fugindo. Até assim nos atendimentos que eu tinha que fazer. Às vezes eu dizia, ai, não tem horário, ai, isso não... Porque eu queria fugir, né, daquele trabalhar que Deus estava fazendo. E Deus trabalha, porque aí tu tem a parte que a gente tem que se dedicar para o Senhor, né? Tem a nossa consagração, e eu tinha que deixar minha filha na escolinha, então aquilo assim trabalha muitas coisas, mas ali Deus começou a quebrar, e eu vi, e hoje eu vejo que também Deus não parou, que é o legalismo, né? Que é aquela coisa que a gente diz, é assim. E a gente às vezes não permite Deus transformar aquilo ou fazer, porque a gente acha que se não for daquela forma não vai fluir. E ali Deus começou a dar experiências, né? Que foi o que nos renovou, né? De levar a palavra, de alcançar pessoas. E eu vendo assim, nossa, quando que eu ia alcançar aquela alma que estava na depressão? Ou quando que eu ia alcançar aquela que está com problema no casamento e vai fazer, por exemplo, uma unha contigo e desabafa. A outra vai fazer o cabelo e desabafa uma coisa. E geralmente quando vão fazer é porque não estão muito bem, né? Daí querem mudar para ver se muda por dentro, mudar por fora, para ver se traz uma alegria interior, né? Sim, as pessoas, elas chegavam e eu via assim que muitas vezes as pessoas diziam, eu passei aqui e senti vontade de entrar. E o nosso ambiente, assim, a gente sempre consagrava o Senhor, sempre com o instrumental, que eu não abro mão, que eu até compartilho, que é uma bênção quem tem comércio, quem tem qualquer tipo de coisa que é em contato com outras pessoas, né? Porque a gente se acostuma muito, né, Elisama, a viver o ambiente da igreja, né? Viver o ambiente do Senhor. E quando tu vai para os gentios, tu tem que ter um cuidado para não escandalizar o Senhor. E em vez de transformar aquilo que ia atrair a pessoa para Deus, tu faz ela repelir Deus, né? E eu tinha isso no início, vamos colocar louvor, vamos fazer um monte de coisa. E ali Deus começou a me trabalhar, que eu não posso impor para as pessoas Deus, mas eu tenho que testemunhar de Deus. Então ali a gente viu muitas coisas Deus fazer, até o momento que Deus também começou a fechar
né, as portas, porque eu creio que não era mais o tempo da gente ficar ali. A gente teve muita oportunidade de evangelizar numa cidade, né, de Esteio, que era totalmente diferente da onde a gente morava, enfim. E Deus também depois soprou um vento e nos mandou para outra cidade. Eu ficava assim, nossa, né? E a gente sempre com aqueles questionamentos. Senhora, a gente trabalha, né? Tem a obra do Senhor em Sapucaia e a gente vai para tudo quanto é cidade e a gente não frutifica em Sapucaia, né? E eu tinha aqueles questionamentos internos, não sei, que eu acho que todo mundo se questiona, né? E eu orava muito, assim, e Deus ali começou a me quebrar muito, assim, interiormente, assim, de ver qual é a novidade, qual é a direção do Senhor, principalmente, né, da gente ouvir o ministério apostólico. E Deus, em cada um de nós, vai mover algo, né, e a gente aceitar. E eu tinha, assim, um temor de que eu pudesse estar ali e que eu viesse me contaminar, ou que eu viesse me perder. E aquilo ali tinha um desespero. Eu fugia sempre. Esse primeiro ano, assim, nosso, de novidade, do trabalho e do ministério, assim, de mãe, tudo junto, né? Foi muito difícil, até que Deus nos trocou de cidade. E aí, quando a gente trocou de cidade, veio outra novidade. Que a gente trocou de cidade, veio outro nenê. Veio mais um filho. Eu disse, nossa, e sempre assim, essa semana, ouvindo o Café com Cristo, né? Que falava que tudo é com muita tribulação, que tudo é com muita luta e batalha. E a gente tem dentro do nosso coração que ele é enganoso, que tudo sempre com Deus vai ser fácil. No fundo, mas agora a gente é do Senhor, vai ser fácil. E tudo foi com muita luta, porque eu me lembro que a gente tinha que trabalhar, fazer todas as funções, não só da igreja, do Senhor, mas do secular natural, com bebê pequeno. Era aqui, era ali, mama no peito, toda aquela função, né? E isso quebra muita gente, né? E depois, assim, disso, quando veio a novidade, a gente se mudou. E mudou de cidade, começa tudo de novo. Começa aquele trabalhar interno. E agora, né, Senhor? Mas ali o Senhor já tinha, assim, tirado um pouco, assim, do meu legalismo, das obras de Caim, de Abel. Porque tudo Deus vai trabalhando, porque tudo está dentro de nós. E a gente sempre quer fazer a obra do Senhor, muitas vezes como a gente quer, da forma que a gente quer. E às vezes não é aquilo que Deus quer para... eu vou fazer assim porque assim vai dar certo. E Deus diz, eu não quero que tu faça assim. E aí Deus nos mandou para uma outra cidade, outras pessoas, outro contato. Mudou a direção do negócio, mudou também toda a nossa estrutura. Que a gente vivia com foco em uma coisa e Deus mudou para outra. Aí veio a novidade de mais um bebê, isso mexe muito, porque tudo é uma novidade, né? E aí depois, quando a Radassa nasceu... Aí tu pensa, agora, né, vai tudo certo, agora... Aí a gente começou a contratar pessoas para trabalhar, porque no início era só eu e meu esposo. E isso me quebrou muito, né, porque até então ele tinha o trabalho dele, eu tinha minha atividade. A gente tem que trabalhar junto, né? E isso, assim, para mim foi muito difícil, porque assim, ó, irmã... Quando eu vi ele ter contato com os funcionários, que ele tinha uma equipe e tudo, e ele falava assim, sabe como é que é colérico, né? Eles não têm assim, né? Como tem que ser, não poupam, né? E eu dizia, nossa, como é que tu pode falar assim com as pessoas que trabalham contigo? Eu disse, olha, que Deus me guarde que a gente nunca trabalha junto. Eu nunca seria tua funcionária, não ia durar muito tempo. E eu sempre falava isso com ele assim, criticando e julgando. E aí, quando Deus, assim, colocou que a gente ia trabalhar junto, porque ele trabalhava numa empresa, assim, que era muito próspera. De repente, Deus fechou aquela empresa. E aí, a gente foi trabalhar junto e isso, pra mim, foi muito difícil. Assim, aceitar a autoridade, porque eu tinha meu marido em casa, né? Mas ele era meu marido. Aí tinha o pastor na igreja, era o pastor, né? Aí eu disse, mas agora como chefe não dá, né, senhora? Aí é muito quebrantamento. E aí tem que aprender a submissão em todas as áreas, né? Na profissão, também em casa e também na igreja, né? Em todos os momentos. Isso é bem interessante porque no convívio a gente começa a ver também fraquezas, erros, né? E aí vem sempre aqueles espíritos, né? Querer trabalhar para nos tirar do foco, né? Da verdade, da submissão. Mas com certeza, né, Deus? Eu acredito que todas as irmãs ou o casal que trabalha junto, Deus sempre aperfeiçoa, né? Muito essa questão da submissão. Sim, e eu achei, como tudo, né? Eu achei horrível isso, assim, porque
a gente julga, a gente não consegue assim separar. Até hoje eu digo para ele, eu ainda não consegui separar. Eu ainda sou muito quebrada de ter o meu chefe, né? E ter o meu marido ali em casa, né? E aí eu sempre compartilho o que eu sempre falo, eu digo, né? Eu falo muito, então eu sempre compartilho as minhas fraquezas com ele. Eu disse, olha, tu é meu pastor, então vai ter momentos que tu vai ter que me ouvir, né? Então isso trabalhou muito, muito assim dentro do meu coração. Até hoje trabalha, né? Da gente se ver 24 horas juntos, porque eu dizia, às vezes se tu tentar se submeter um pouco em casa é mais fácil. Mas quando tu começa a viver um período, a gente se olhar também com o irmão, respeito, enfim. E aí, quando a Radassa nasceu, né, irmã? Aí o Senhor soprou mais um vento. Intensificou, porque aí veio uma novidade que Deus queria que a gente expandisse o negócio. E isso para mim foi um trabalhar assim, você imagina, né? Agora 2 crianças e a gente que no início começou a trabalhar e depois Deus começou a prover funcionários, montar a equipe e a gente estava indo para a zona de conforto. Eu vou poder participar de mais encontros, eu vou poder fazer mais coisas para o Senhor. E aí ali Deus trouxe uma outra direção da gente abrir uma loja em outra cidade, né? Num local movimentado dentro de um shopping. Nossa, e aquilo assim me enlouqueceu, me trabalhou muito. Só que dessa vez Deus assim mostrou que Ele estava no comando, porque a gente sempre olha que nunca a gente tinha condições de fazer nada financeiramente. Não era assim, nossa, né? Eu tenho esse dinheiro, vou investir aqui, aplicar aqui. Deus, Ele tirou todos os recursos, foi indo. E aí Deus trazia uma novidade, uma mudança, mas como, Senhor? E Deus provia, aí chegava no outro mês. E agora? Aí o Alex chegava, Milene, tem tudo isso de conta, como é que a gente vai fazer? Eu vou voltar pro secular, tu fica no salão. E a gente começa a buscar soluções, né? Porque tem medo de chegar aquele dia e Deus não prover. E Deus sempre proveu, irmão. Nunca assim, ó, Deus permitiu a gente atrasar os aluguéis do estabelecimento, deixar de pagar funcionário, todo, enfim, tudo que envolve, né? E quando a gente foi pro shopping, eu disse, imagina, né, um aluguel de shopping, um mês que tu não pagar, a gente vai pra falência, vai vender tudo e vai ficar faltando, né? Eu pensava assim muito, tinha muito assim temor, assim, de perder tudo, sabe? Vai deixar de investir nas coisas do Senhor, tudo a gente pensa, né? E Deus, Ele abriu todas as portas, assim, o próprio shopping, né, lá na cidade de Porto Alegre, abriu oportunidades que eles não abriam para outros, eu tenho certeza, assim. E Deus abriu todas as portas e quando veio a gente estava lá dentro. E lá os meus olhos já estavam assim, diferente. Eu disse, nossa, quantas pessoas a gente vai poder alcançar. Porque a gente tem o nosso trabalho ali que Deus provê, mas a gente tem que estar ali à disposição porque a gente não sabe quem o Senhor vai mandar. E eu tinha no meu coração que eu ia evangelizar muito. Aí eu vou evangelizar muito, a pesca é maravilhosa, eu pensava, eu vou ganhar muitas almas, eu vou evangelizar. Vai ter muitos batismos, vai ter muita gente indo para a igreja. E não foi assim, porque a palavra diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e as ovelhas dele ouvem quem é do Senhor, né? E isso foi trabalhando no meu coração, porque eu tinha muita expectativa, depois que Deus rompeu, que eu ia evangelizar muito. Ia ter muita oportunidade de contatar as pessoas e, na verdade, Deus dá muita oportunidade da gente semear. Hoje eu vi quantas vezes a gente teve a oportunidade de semear. Então tem um ambiente todo preparado, é o instrumental, eu aproveito e faço umas caixinhas, deixo os devocionais que são bem evangelísticos, né? Hoje, né, como que abaixa o aplicativo, um contato de alguém que seja da cidade, que como a gente não tá são cidades diferentes, eu sempre pego o contato ou do presbítero ou de alguém que é responsável da livraria que vai levar o material, né? E eu coloco nas caixinhas, nas sacolas, né, como a gente vende roupa, né? E deixo sempre os materiais, a gente tem um espaço dos materiais, né? E esse ano, assim, eu vejo, assim, o Deus trabalhar de uma forma diferente. Porque eu vejo que quando a gente aceita, né? Que aquilo, assim, não é um ídolo no teu coração. Tu aceita o que Deus tá fazendo, né? Aí tudo fica mais leve, né? O jugo do Senhor, ele vem sobre nós, né? E vocês também são investidores, né? Do reino, tem a propaganda da confecção. E também vocês têm o programa de rádio, né? Além de tudo isso. Conta pra nós um pouquinho. O programa de rádio de Sapucaia, assim, rapidamente, assim, foi muito de Deus, assim, irmã. Tudo é de Deus, né? Mas foi algo, assim, que às vezes a gente quer correr atrás das bênçãos, né? E eu me lembro que a gente estava ainda na cidade de Seio e chegou um rapaz para oferecer um anúncio de jornal. E eu me interessei, eu disse, nossa, que legal, mas eu pensei que como a gente tinha um espaço que era os cuidados do coração, que até hoje a gente fala, né, que é o espaço que cuida da nossa beleza interior.
E eu disse, tá, mas eu posso colocar os materiais? Ele, que materiais? Aí eu fui apresentar para ele. E ele disse, guria, gostei de ti. Porque tu fala bem, tu conversa. E eu gostei desses materiais, eles são diferentes. Ele era um rapaz, né? Todo rock and roll, todo assim, né? Bem diferente. E ele disse, eu tenho um programa na rádio lá de Sapucaí. E eu disse, nossa, aquilo já né, as anteninhas viraram, né? E aí ele disse, eu vou falar com o meu chefe, vou ver se não teria vontade de fazer um programa. Eu disse, olha, nunca fiz, mas eu vou. Eu disse, pelo Senhor, eu era, né? Eu só esperava uma oportunidade para poder levar os materiais. E na outra, o Alex estava viajando. Eu falei, Alex, assim, o Alex, capaz, né, Milene? E ele voltou lá, falei com o meu chefe, eu marquei uma reunião com eles, vocês não querem ir lá apresentar? Aí nisso o Alex compartilhou, né, com o irmão Sérgio, tudo, já pediu oração, porque nessa época tinha já a rádio, Menerai, enfim, a estrutura assim que Deus já tinha provido. E a gente foi lá, apresentou o Senhor como os materiais, mas não como uma igreja, como placa. E aquilo rompeu no coração do dono da rádio, que é uma rádio bem antiga, de acho que mais de 10 anos, que tem em Sapucaí, abrange toda a Vale dos Sinos, né? Ela é pelo YouTube, hoje eles fazem, né, pelo Face, mas ela era uma rádio pelo YouTube e jornal impresso, né? E aí nisso, sim, a gente chegou lá e ele gostou muito, porque não tinha aquela coisa vinculada a pregadores, a alguém ter a sua doutrina, mas que levava a Deus. E é uma rádio que ela tem programas de tudo quanto é tipo que tu imagina, de todas as religiões, de todos os segmentos, e a gente já tá lá no meio. E eu, Alex, sem experiência nenhuma, né? Lá vai nós de novo junto. Eu disse, basta, mas isso não dá sossego, né? E lá, mais uma vez, o Alex é uma autoridade ali como submissão. E Deus abriu essa porta. E a gente tinha que ter, como na rádio, assim, natural, tu tem que ter muitos investidores, assim, tu tem que ter pessoas que investam naquele teu programa, fora o nosso patrocínio, né? Aí a gente fez o patrocínio pela loja e esse amigo que a gente fez, né, que foi alguém que apareceu, que Deus proveu, ele buscava anúncios pra gente, porque eu dizia pra ele, não tenho como ter o programa, eu não tenho como sair do trabalho da igreja pra buscar patrocinadores. E ele, mas amiga, eu vou te ajudar. E ele buscava pra gente patrocínio. E aí a gente conseguiu ir na rádio, eu acho que não sei quantos anos a gente tá lá, acho que 2 ou 3, acho que uns 3 anos, 2 para 3, e abriu essa porta da gente ter a rádio e poder levar para todo mundo que acesse o Senhor. Então lá a gente compartilha dos materiais, né? É um programa evangelístico. E foi muito difícil, assim, no início, né? E eu me lembro, assim, algo que Deus tocou, assim, no dono até da rádio, que ele dizia assim pra gente, né? Vocês têm que fazer o programa não pensando em quantas pessoas vão assistir, mas se tiver um só, já valeu. E ali Deus me ministrou, que nem a questão do grupo familiar, exemplo. Não importa quantas ovelhas tem no grupo familiar, se tiver um só, eu vou fazer o melhor porque é pra Deus, né? E ali aquilo me testificou, porque a gente olha os olhos naturais, né, irmã? Tu não vê fruto. Tu não vê um monte de gente indo pra igreja. Tu não vê um monte de gente ligando pro celular pedindo material em casa. Mas a gente não sabe o que Deus está fazendo no coração de quem está assistindo, porque creio que Deus vai trabalhando. Porque hoje em dia, com a tecnologia, muitas pessoas estão acessando o aplicativo, enfim. Quantas pessoas acessam o Senhor, a gente não sabe. E hoje, assim, graças a Deus, até faz umas 3 semanas, que hoje, assim, que são outras irmãs que estão fazendo o programa, né? Aí agora a gente vai de vez em quando e tem outras irmãs que Deus colocou para trabalhar no programa. E sempre muita batalha, né? Sempre muita batalha. E a gente, parece que não tá funcionando, parece que não tá, né? E aí na semana, acho que faz umas 2 semanas atrás, a gente tem o grupo ali da rádio que tem que fazer parte para saber do que tá acontecendo lá na rádio. E a gente olhou assim e foi ver, eles colocaram assim, dando parabéns pro programa, que é a Boa Nova o nome, né, lá. Que ele tinha sido o programa de maior audiência na rádio. E existe muito programa lá, irmã. De tudo quanto é tipo que tu imaginar, existe. E naquela semana, o Senhor fez assim, porque às vezes a gente desanima. Tu olha assim, tu tá trabalhando, tu tá fazendo o que o Senhor quer, mas parece que não tá tendo retorno. E ali Deus mostrou assim pras irmãs, pra nós como corpo, que tá tudo certo, né? Que é na hora do Senhor. E ali foi uma benção, assim, todo mundo ficou muito feliz. E desde ali Deus tem honrado, assim, de muitas pessoas estarem alcançando a rádio e participando através do Face e do YouTube, né? A gente vê, né, que tem uma igreja oculta
virtual, né, em todos os lugares, e muitas pessoas estão sendo alimentadas, e no momento oportuno, com certeza, essa semente vai florescer, né? Porque o Senhor diz que a sua palavra não volta vazia. Então, tudo que nós fizermos, né, falarmos do aplicativo, dos materiais da editora, como a Milene falou, parece assim que aquilo não está surtindo efeito, né, que não está tendo um fruto aparente. Mas depois de um tempo a gente vê que Deus vai honrar todas essas coisas, e a gente não pode deixar de fazer, né? A gente tem que ser fiel, como a Milene falou. Não importa quantas pessoas, não importa se tem ou não resultados, né? Nós temos que fazer aquilo que está na direção do Senhor e deixar que a obra é do Senhor, né? Do Espírito. A hora que Ele quiser romper, Ele vai romper todas as coisas em nome de Jesus. Então agradeço aqui a tua presença, de dar teu depoimento, com certeza. Acredito assim que tem muitos irmãos que vão ser encorajados, né, a fazer coisas novas, né, a fazer coisas que Deus está dirigindo, para que haja, né, um crescimento espiritual na vida de todos. Amém? Então nós ficamos por aqui, irmãos, até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.